Convidamos também o diretor da Escola Estadual Joaquim Nabuco, Roberto Rodrigues Ribeiro. Convidamos também para tomar lugar ao plenário o excelentíssimo senhor vereador Adilson Quadros. O excelentíssimo senhor vereador Edmilson Andrade. O excelentíssimo senhor vereador Eduardo Printe Júnior. O excelentíssimo senhor vereador Marcos Vinícius. Agradecemos a presença da imprensa que nos acompanha nesta tarde e convidamos para que todos fiquem de pé para a execução do Hino da Independência, agora sim executado pelo Sexteto de Cordas do 23º Batalhão de Polícia Militar, sob a regência do sargento Daniel Felipe e acompanhado por todos os estudantes da Escola Estadual Joaquim Nabuco. Tá bom, Sexteto de Sopro do 23º Batalhão executando então o Hino da Independência do Brasil.
Agradecemos ao Sexteto de Cordas do 23º Batalhão da Polícia Militar, Sexteto de Sopro, me desculpem, sob a regência do Sargento Daniel Felipe. Registramos também a presença em plenário do vereador Adair Otaviano. E neste momento convidamos para a abertura oficial dos trabalhos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Rodson. Boa tarde, alunos da Escola Estadual Joaquim Nabuco. Aí, com energia, bonito. Cumprimento nessa tarde hoje o Sargento Silva, representando o tiro de guerra 04019. Aqui, caros colegas vereadores, vice-presidente Marquinho Clementino, primeiro secretário Edmar Máximo, vereadores Adilson Faria Quadros, vereador Edmilson Andrade, vereador Adair Otaviano, vereador Eduardo da Printe Júnior, vereador Marcos Vinícius, e o vereador, tinha um lá atrás, não chegou ainda não, Periquito? E o meu amigo da escola, parceiro dessa instituição, o importante diretor que faz um brilhante trabalho na Escola Estadual Joaquim Nabuco, Roberto, que eu gostaria de pedir a vocês uma salva de palmas por esse trabalho conhecido. E agradecer a cada um de vocês nessa tarde histórica aqui na Câmara Municipal, mostrando um ato de civismo, uma importante data que nós brasileiros temos que resgatar e valorizar como um ato muito importante em nossa vida. É com muita alegria que recebemos a todos nessa sexta-feira para a comemoração do Dia da Independência. Atividades como dessa tarde são importantes porque despertam o espírito cívico em cada que faz, com que o jovem cresça valorizando a sua cidade e assim tenha boa vontade e empenho e trabalhar por ela. O país está mudando, o povo quer mudanças. Nós da Câmara Municipal estamos fazendo a nossa parte, trabalhando ativamente por uma cidade melhor. Aqui aprovamos leis, fiscalizamos, reivindicamos em nome da comunidade. Agradeço a todos, mais uma vez, a presença tão ilustre dos jovens alunos interessados numa tarde tão bonita como essa. Em nome de todos os senhores vereadores, parabenizo a Escola Estadual Joaquim Nabuco, tiro de guerra 04019, o 23º Batalhão da Polícia Militar, por tornar esse dia histórico. Mais uma vez, gostaria de agradecer essa banda maravilhosa que hoje está brilhantando a tarde e tocando para nós o hino da independência, que é o hino da bandeira, que nós respeitamos e idolatramos. Seja bem-vindo à Casa do Povo, seja bem-vindo mais uma vez e muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado. Agradecemos ao presidente da Câmara e convidamos a estudante Luísa Martins da Silva para fazer a declamação do poema A Pátria, de Olavo Bilac. A pátria, Olavo Bilac. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta. A natureza aqui perpetuamente em festa. É um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que luz, que calor. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas onde impera, fecunda e luminosa, é eterna primavera. Boa terra jamais negou a quem trabalha, o pão que mata a fome, o teto que agasalha. Quem com seu suor a fecunda e umedece, vê pago o seu esforço, é feliz e enriquece. Criança, não verás país como este, imita na grandeza a terra em que nasceste. Agradecemos a estudante Luísa Martins e convidamos o estudante Andrei Costa para fazer a leitura de um texto
O estudante Andrei Costa fará a leitura de um texto de sua própria autoria sobre independência do Brasil. 7 de setembro. Escrevo hoje em tempos onde não é muito recomendável ser um patriota. Porém, apesar de que todas as mudanças necessárias para este país se tornaram um bom país para se viver em pleno século XXI, eu e muitas pessoas ainda cremos e, acima de tudo, somos orgulhosos por fazermos parte de um país onde a luta e a garra de um povo construíram a história. História essa que hoje é relembrada por uma data em que jamais será esquecida neste solo brasileiro. O dia em que essa pequena colônia passou a ser chamada efetivamente de pátria. Pequena colônia, adjetivo não muito adequado para se descrever um país continental, mas pequeno era como os nossos colonizadores nos viam, usufruíam de nossas riquezas e nos faziam verdadeiramente pequenos. Mas nesse dia, hoje relembrado, o sonho de nossos antepassados índios, verdadeiros dons desse chão, foi realizado pelo alto e bom grito daquele jovem imperador que desejou a morte a ter que continuar vendo o sofrimento daquele povo que, tirado do que era seu por direito. Independência ou morte, ele disse, às margens do Ipiranga, pedaço da nossa história, onde o amor pela pátria nos tornou independentes. Agradecemos ao estudante Andrei Costa pela leitura do texto, de sua própria autoria, inclusive. E, neste momento, para que possamos acompanhar melhor a palestra do Sargento da Silva do Tiro de Guerra 04019, vamos desfazer a nossa mesa de honra, também desfazer o plenário, convidar para que se juntem aos estudantes, para que o sargento, então, possa fazer a sua apresentação. Os vereadores, caso queiram permanecer por entender a dificuldade de se acomodar no plenário, sintam-se livres. Neste momento, convido então o sargento Divino Bezerra da Silva, ele que realizou o curso de sargentos da ESA, Escola de Sargentos das Armas, em 1995. Cursou também o curso de combatente de montanhas em 1995 e o curso de guerra na selva em 1996. É instrutor do Tiro de Guerra 04019 de Divinópolis desde 1º de janeiro de 2013 e tirou esta tarde para especialmente conversar com vocês, nossos convidados especiais. Então peço uma salva de palmas para recebermos o Sargento da Silva. Senhor vereador Rodson, presidente da Câmara de Vereadores de Divinópolis, pessoa na qual cumprimento as autoridades legislativas aqui presentes, colegas da Polícia Militar que fizeram uma brilhante apresentação, senhor diretor Roberto, senhores estudantes e todos os demais presentes, uma boa tarde. Eu quero externar aqui a minha honra em estar aqui fazendo essa palestra, então, referente ao Dia da Independência. Então, eu quero começar dizendo que não é minha intenção dar uma aula, mesmo porque eu acredito que os senhores já devam ter essa matéria bem na escola, né? E pelo que eu tenho visto do sentimento de brasilidade apresentado pelos alunos aqui presentes, eu creio que a escola está realmente cumprindo o seu papel social de mostrar a esses brasileiros o verdadeiro significado de pertencer a essa pátria, né? Falar sobre a independência do Brasil, eu acho que a gente tem que principalmente pensar que esse não é um conceito pronto e acabado. Independência acontece uma vez e nunca mais. Não é assim que funciona. A independência ele é um conceito, e esse conceito ele é construído no nosso dia a dia, mas ele foi construído não só hoje ou ontem, mas ao longo de toda a história. E ele se perde no infinito quando a gente olha para esse conceito a longa data, né? Pensando no nosso futuro.
Mas eu acho interessante que nós estamos às vésperas do centenário, né, da nossa independência. Vamos completar 200 anos em 9 anos. Daqui a 9 anos estaremos completando 200 anos de independência do país. E nós temos que entender que nós fazemos parte desse processo que começou com aquelas colônias que existiam ao nosso redor, começando pelos Estados Unidos, outras colônias da América Central que se rebelaram contra os colonizadores europeus, como por exemplo o Haiti, né? Ali naquelas ilhas ali da América Central. Tivemos também outros países aqui próximos a nós no mesmo período ali, naquele período de 20 anos ali entre os anos 800 e 850 ali, os períodos de 50 anos, eclodiram vários movimentos de independência em toda a América, e isso influenciou as tomadas de decisões aqui no país, né? É difícil você analisar um fato histórico sem estar presente naquele momento, né? Mas vamos entender que nós estávamos nesse processo já há algum tempo. Quando a família real portuguesa veio em 1808 para o Brasil, eles vieram com o objetivo simples de evitar um confronto direto com Napoleão, né? Que estava naquela época conquistando basicamente toda a Europa. A chegada deles no Brasil evitou a fragmentação da colônia, porque com certeza a independência ocorreria, só que poderia ser uma independência fragmentada, seria o estado da Bahia, o país de Pernambuco, a província cisplatina, mas o fato deles virem para cá, eles unificaram o Brasil em torno de uma capital central. Isso teve reflexo futuro para evitar que houvesse esse esfacelamento do país. Muito bem, a família real está no Brasil, continuamos no nosso regime de dependência de Portugal. No entanto, agora nós temos mais autonomia. E em alguns lugares começaram a aparecer movimentos já nacionais aqui, em que a nossa população já apresentava o sentimento de brasilidade. Nós temos um grande exemplo aqui nas terras das Minas Gerais, né, que é o nosso Tiradentes, né, um dos nossos precursores da nossa independência, que fez uma movimentação muito grande em prol da independência aqui em Minas Gerais. Tivemos outros movimentos na Bahia, em Pernambuco, no Maranhão, em todos eles com a intenção de formar um país separado de Portugal. O que eu acho interessante é que alguns segmentos da sociedade tentam passar que o nosso país, ele teve uma independência sem luta, sem conflito, sem derramamento de sangue. Infelizmente, não foi assim, ou felizmente. Os americanos têm um ditado que diz o seguinte: a árvore da liberdade deve ser regada de tempos em tempos com o sangue dos heróis. É como se a luta legitimasse o seu pleito, a tua vontade, o teu direito. E nós vivemos isso no país. Às vezes a gente perde um pouco em não conhecer os nossos heróis. E alguns absurdos surgem que se diz que nós não tivemos heróis. Outros ainda dizem que nós tivemos heróis de gabinete, como foi o caso dos irmãos Andrada. Mas eu quero falar aqui hoje sobre uma figura que, a meu ver, foi muito importante no processo da evolução do nosso país. Uma figura que, para a época, era uma figura de vanguarda, uma figura que não teve medo de romper preconceitos, de quebrar paradigmas, para fazer valer o que ela acreditava. Essa pessoa, ela nasceu na Bahia, né, nos idos de 1792, numa cidade chamada Feira de Santana, hoje em dia, né? Ela perdeu a mãe aos 11 anos, o pai passou por 2 casamentos ali, e ela cresceu no seio dessa família, morando no interior, era iletrada, não sabia ler e escrever, sabia caçar, atirar e cavalgar muito bem. E isso não lhe valeu, não era visto com bons olhos pela população da época, por um motivo muito simples. Essa pessoa era uma moça, né? Não era um rapaz, que seria normal sair caçando, cavalgando, atirando. Era uma moça. O nome dessa moça era Maria Quitéria. Então, a Maria Quitéria, ela nasceu nessa cidadezinha, viveu com os pais dela, com a madrasta, então, e o pai, e se mudaram para outra cidade, uma cidade chamada Cachoeira, alguns anos depois, né?
Entre 1821 e 1822, começaram a eclodir na Bahia muitos movimentos pedindo que houvesse uma reforma no governo português para que ele se tornasse constitucional. E, na esteira disso, houveram movimentos já querendo que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Houve ali, no Rio de Janeiro, nesse período, a volta de Dom João para Portugal, houve o fato do Dom Pedro I ficar no Brasil como príncipe regente, mas na Bahia as coisas continuavam em efervescência, e no Brasil inteiro, né? Até que, com a proclamação de um governo constitucional na Bahia, a coroa portuguesa se viu obrigada a mandar para lá um contingente militar. Esse contingente militar entrou no estado e, sob o comando de um general chamado Madeira de Melo, impôs àquele pessoal um regime muito duro. Os soldados da época não eram soldados profissionais, eles eram escolhidos, às vezes até entre a escória da sociedade. E eles utilizavam do fato de estar naquele estado, naquela cidade de Salvador, como sendo uma tropa de ocupação, para fazer absurdos na cidade. E aconteceu que nós estamos então no ano de 1821, e em maio daquele ano, uma freira, que era Soro, ela era a líder de um convento, né? Teve o seu convento atacado pelos portugueses. Essa Soro, né? Ela, quando viu que os soldados iriam invadir o convento, ela fechou a grade que havia atrás dela para proteger as suas noviças e abriu uma porta nos fundos para que elas fugissem, e se colocou à frente daquele convento e disse que dali não passariam, apenas sobre o cadáver dela. E ela foi martirizada, morta a golpes de baioneta. E aqueles soldados, eles ganharam a algeriza da população naquela época. Mas eram portugueses, não tinham um sentimento de brasilidade, não tinham um sentimento de preservação da nossa população. Aquilo revoltou ainda mais os baianos. E, a partir daquilo ali, eles expulsaram aqueles portugueses daquela cidade, e começou um movimento para se criar um novo batalhão, chamado um batalhão libertador. Esse batalhão tinha a finalidade de juntar o máximo de voluntários possível para lutar, para expulsar os portugueses da Bahia e consolidar a independência naquele estado. Por essa época, quando saíram pedindo os voluntários, o senhor Gonçalo, que era o pai da Maria Quitéria, ele não tinha filhos e se recusou a servir. Porém, ela foi e pediu autorização a ele para adentrar nas fileiras do exército que estava sendo montado. O pai não deu a permissão. Apesar disso, ela era noiva na época. Apesar disso, ela fugiu de casa, foi para a casa de uma irmã, cortou os cabelos, vestiu roupas de homem e se apresentou no batalhão do Exército Libertador. Naquele batalhão, ela serviu durante 2 semanas. Naquelas 2 semanas, o pai descobriu que ela havia fugido e foi procurá-la, encontrando-a lá nesse regimento. O major José Antônio da Silva Castro, aqui nós temos uma daquelas coincidências históricas, né, em que às vezes as coisas acontecem com uma finalidade que aqueles que vivem o momento não percebem, né? Esse major, ele foi o bisavô do poeta Castro Alves, aquele que na Bahia dizia que a praça é do povo como o céu é do condor, né? Um grande partidário aí do poder para o povo e pelo povo. Então ele defendeu o soldado Medeiros naquele momento, dizendo que ele deveria permanecer no batalhão, porque ele tinha dado mostras ali de ser um militar extremamente disciplinado e um excelente atirador, e estar se destacando entre os outros soldados como um dos melhores da sua classe, né? Então nós vemos aí que a Maria Quitéria, naquele momento, até aquele momento ela estava ali clandestina, no meio daquele bando de homens, cumprindo todas as missões laboriosas que se esperasse que um soldado da época cumprisse,
como se fosse um deles ali. Tendo sido aprovada, então, a permanência dela no exército, foi-lhe imposta apenas uma condição. Ela teria que anexar um saiote à sua farda. E essa saia ela mesma construiu e vestiu esse fardamento, que foi com o qual ela participou das guerras da independência. Ela não parou por aí. Ela participou de 4 batalhas. Uma delas, inclusive, combate da Batalha de Pituba. Os historiadores verificaram que ela foi responsável por tomar as trincheiras, uma área de trincheiras inimigas, e conduziu sozinhas os portugueses aprisionados ali até o quartel-general, em uma demonstração de bravura quase que sem precedentes. Em 31 de março daquele ano, ela recebeu, por ordem do Conselho Interino da província, uma espada e seus acessórios. Para quem é militar, para quem veste a farda, entende o que isso quer dizer. O fato dela ter ganhado a espada e os seus acessórios quer dizer que ela não era mais um soldado de linha. Ela agora era um oficial. Ela agora ia comandar homens, tanto na paz quanto em combate. Se ela recebeu essa responsabilidade, é porque ela demonstrou realmente o seu valor durante as batalhas que ocorreram. Em 2 de julho de 1823, e agora eu quero fazer um pequeno lembrete, que isso já é um ano depois da proclamação da independência. Então, aqueles que acham que a nossa independência foi feita com flores, estão enganados. Muita gente morreu para que nós pudéssemos ostentar hoje o nome de Brasil independente de qualquer outra força externa, né? Então, mais de um ano de combates depois, foi tomada a capital, Salvador. Quando Maria Quitéria adentrou as ruas da cidade, o povo aclamou ela como heroína, né? Ela se destacou realmente entre aquele povo. Ela usava um uniforme de cor azul com um saiote feito por ela mesma, além de um capacete e um penacho, né, que a destacava entre seus soldados. Pelos atos de bravura em combate, o general Pedro Labatut, um francês que foi contratado na época para auxiliar o recém-construído movimento de guerra brasileiro, com seus exércitos, suas tropas ali, esse Pedro Labatut, ele conferiu a ela o posto de cadete, então ela foi promovida. 20 de agosto, ela foi recebida no Rio de Janeiro pelo próprio imperador, que em pessoa condecorou com a Ordem Imperial do Cruzeiro e sagrou a cavaleiro da nação. Mas eu quero chamar a atenção para outro aspecto da Maria Quitéria. Ela, depois de 2 anos de batalhas, teve reconhecida a sua bravura, teve reconhecida a sua coragem e sua capacidade de não só de lutar, como de comandar homens em combate, mas ainda assim, ela não deixou de ser aquela pessoa simples, singela, que saiu lá do interior da Bahia. Porque, após ela se apresentar ao imperador, receber suas comendas, ela pediu um único favor ao imperador, que era uma carta ao seu pai, pedindo para perdoá-la por ter sido desobediente. Então, naquele momento, então, ela ainda se lembrou dos valores que a família deixou com ela, aqueles valores que ela recebeu desde a infância, aquela obediência aos pais, obediência aos prefeitos, às regras, aquelas que regem a nossa sociedade, que por vezes são esquecidas não só por crianças, jovens, mas até por adultos nos nossos tempos. Aquela jovem que tanto fez pela sua pátria, não esqueceu de quem ela era, de onde ela saiu, de por causa de quem ela conseguiu chegar até onde estava. Além da comenda, ela foi promovida a alferes de linha. Então, esse foi o posto que ela ocupou até o fim da sua vida. Mas ela voltou para casa, voltou para a Bahia, voltou para sua terra, e voltou com um objetivo específico. Ela se casou com aquele namorado, com aquele noivo que ela abandonou para servir as Forças Armadas tanto tempo atrás. Ela voltou, se casou, teve filhos, seguiu a vida dela como qualquer cidadão ou cidadã do país na época, fazendo a sua parte no dia a dia pela nação, não esperando que os grandes feitos que ela teve conduzissem o resto da vida dela, porque, acreditem ou não,
Todos nós podemos fazer grandes coisas uma ou outra vez na vida, mas é o que a gente faz a cada dia que diz aos outros quem nós somos, que diz à nossa nação como a gente pode ajudá-la a chegar ao seu objetivo. Ela teve filhos e viveu ali em Salvador até o fim da sua vida. Uma escritora inglesa, que na época era preceptora de uma filha de Dom Pedro, ela escreveu o seguinte sobre Maria Quitéria: Maria de Jesus é iletrada, mas viva, tem inteligência clara e percepção aguda. Penso que, se a educassem, ela se tornaria uma personalidade notável. Nada se observa de masculino nos seus modos, antes os possui gentis e amáveis. Então nós temos aqui um exemplo na história do país, que às vezes ele é esquecido, né? A gente passa por esse assunto como um raio na história do Brasil, e não nos detemos na história dela. Mas eu acho que nós podemos aprender muito com essa mulher sobre o que é o Brasil se tornar independente. Por tudo que ela foi, por tudo que ela conquistou, pela coragem que ela demonstrou, não só em combate, mas em entender que ela tinha que fazer a parte dela para o país. Naquela época, aquela menina que não sabia ler nem escrever, ela não tinha acesso a nenhum meio de comunicação que nós temos hoje. Ela não tinha o amparo que o Estado nos dá hoje em muitas coisas. Ela não tinha a certeza da segurança no final do dia, que muitas vezes o nosso Estado nos dá. Mas ela tinha a certeza de que o nosso Brasil tinha um grande futuro pela frente. E não poderia ficar amarrado, atado a um sentimento colonialista. Ele tinha que desenvolver o sentimento de nação gigante que é. E ela deu a sua contribuição para isso. Vivemos nos dias de hoje um período de paz, graças a Deus, um período de desenvolvimento, um período em que o próprio Brasil, os vários setores da sociedade têm acordado para muitos assuntos que às vezes ficavam inertes. E a gente, ainda assim, alguns teimam em achar que o Brasil não tem jeito, o Brasil não vai para frente, o Brasil é isso, aquilo. Eu integro uma força que está presente hoje em 15 países em missão de paz. Nós começamos em 1956 no Canal de Suez e estamos hoje no Haiti nos preparando para uma provável intervenção no Oriente Médio, onde já tem uma parte nossa da Marinha fazendo o trabalho. Eu acredito no meu trabalho, eu acredito na minha instituição, eu acredito na minha pátria. Nós tivemos agora recentemente um grupo de 5 estudantes nossos que ganharam a Olimpíada Internacional de Matemática na Dinamarca, né? E às vezes a gente não fala sobre isso, né? Nós atravessamos um período em que todo mundo estremeceu por causa de uma crise financeira que só teve precedentes no crash da Bolsa em 1929. E nós atravessamos isso de cabeça erguida. Nenhum país que não tivesse os olhos voltados para o futuro teria condições de fazer isso. Quando nós falamos de dependência, não vamos nos limitar ao passado. Devemos conhecê-lo, porque ali a gente tira os nossos ensinamentos. Mas vamos manter os nossos olhos no futuro. Eu sei que às vezes, se comparado a um Duque de Caxias, a uma Maria Quitéria, a um Tancredo Neves, a um Tiradentes, nós somos anões perante eles, né? Porque eles foram gigantes na sua fé, na sua coragem, na sua desenvoltura. Olhando para o passado, nós vamos encontrar muitos gigantes que construíram essa grande nação. Mas nós podemos considerar que nós estamos nos ombros desses gigantes. E acreditem, anões nos ombros de gigantes podem ver muito mais longe ao infinito. E é isso que eu acredito que vocês conseguem fazer. Não daqui a pouco, mas aqui, agora, amanhã e sempre. Ok?
Agradecemos o sargento da Silva do Tiro de Guerra 04019 e registramos também em plenário a presença do vereador Anderson Saleme. Para o encerramento, convidamos então para suas palavras o diretor da Escola Estadual Joaquim Nabuco, o professor Roberto, que também dará algumas orientações então aos estudantes sobre o retorno para a escola. Professor, diretor, sinta-se à vontade. Boa tarde, gente. Gostaria de agradecer, o convite na pessoa do Flávio Ramos, agradecendo a casa como um todo, agradecer a presença do sargento do Exército Brasileiro, que já tem uma parceria lá com a Escola Estadual Joaquim Nabuco, no Dia do Meio Ambiente, através do subtenente Lécio. Nós também estivemos presentes lá na barragem Cajuru, onde teve o evento do tiro de guerra, representando o Exército Brasileiro. Agradecer a presença do paraninfo Anderson Saleme, dos alunos da Escola Estadual Joaquim Nabuco, do 3º ano do ensino médio, ele que é o paraninfo dos meninos lá esse ano. Agradecer a presença dos professores aqui, todos presentes, na pessoa do professor Graciano, parabéns pelo trabalho, parabenizar e elogiar os meninos que fizeram o acompanhamento do hino nacional lá fora, e aqui dentro o hino da Independência. Agradecer a presença da Polícia Militar, representada através do seu grupo de orquestra, Obrigado. E dizer que é com muita honra que a Escola Estadual Joaquim Nabuco faz parte deste evento, como todos os outros nós somos convidados. É uma obrigação, é uma lei federal que a escola trabalhe o civismo, que tem a hora cívica na escola. Então ontem foi do 8º e do 9º, tanto é que esse texto aqui lido por um dos alunos foi produzido por ele mesmo, da sua própria autoria, num combinado com a professora de História semana passada. Hoje eles teriam a apresentação, o 6º e 7º, através da professora Flávia, que é casada com o vereador Caboja. Então hoje seria o dia da hora cívica deles. E amanhã, que é a nossa grande comemoração. Nós colocamos, não sei se todos puderam ver, mas nós colocamos lá fora, no passeio da escola, uma bandeira do Brasil, para que todos vejam que existe, um sentimento, uma educação em prol de um país independente, que nós nos tornemos melhor. Eu já tive uma fala com os alunos do 9º ano ontem, então hoje estou tendo aqui a fala principalmente com os alunos do 6º e do 7º, e que civismo, que independência é da maneira que a gente se porta aqui, é da maneira que nós acompanhamos e tentamos acompanhar a execução do hino da independência pela Polícia Militar. Civismo, independência é a nossa saída para a escola, é o nosso dia a dia. Não adianta nada a gente ficar falando lá de 1822, não adianta nada a gente ficar falando lá do prefeito, do presidente, ou seja, do que for, se a gente não fizer a nossa parte como pessoas independentes, como pessoas que querem o bem geral, que quer o bem de si mesmo. Agora nós vamos voltar para a escola, às 15h30, no nosso horário de intervalo, e depois nós teremos o nosso 4º e 5º horário normalmente. Obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado, então, aos estudantes da Escola Joaquim Nabuco. Voltem sempre. Obrigado ao Sexteto de Sopro do 23º Batalhão, ao Tiro de Guerra 04019, à imprensa que nos deu cobertura, a todos aqueles que nos prestigiaram nesta tarde. Muito obrigado.